Revolucionário ou terrorista? No vídeo de hoje falaremos sobre uma HQ que conta um pouco da história de uma das figuras mais emblemáticas da história do nosso país e vamos falar também sobre algumas polêmicas que têm rolado acerca do filme que está sendo lançado sobre essa mesma figura. Então já aproveita, deixa um like maroto pra ajudar a gente, se inscreve no canal e solta a vinheta. Fala peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ, o programa semanal de quadrinhos aqui da Mara Geek. Eu sou o Sérgio e no vídeo de hoje falaremos sobre Marighella Livre, HQ do Rogério Faria, Ricardo Souza e Jefferson Costa. Bom, tem se falado muito sobre a polêmica da estreia do filme Marighella, dirigido pelo Wagner Moura, que tem grandes nomes no elenco como a Adriana Esteves, o Seu Jorge interpretando o Marighella, que é um filme que era para ter sido lançado em 2019, né, em meados do primeiro semestre de 2019, e até agora não foi lançado no Brasil. A O2, como produtora, não se pronunciou sobre isso mais assertivamente, mas o próprio Wagner Moura falou que eles estavam sofrendo sim um tipo de censura, né, um tipo diferente porque era essa burocratização da Ancine que estava dificultando a estreia do filme. E é muito interessante para o governo no qual a gente vive que filmes como esse, que falam sobre figuras importantes que lutaram contra a ditadura militar, contra o autoritarismo no nosso país, né? É muito interessante que esses filmes não cheguem ao grande público. E é muito curioso também porque isso é uma coisa que o próprio Marighella viveu em vida, né? Era muito difícil para ele expor as suas ideias pro grande público, pra massa, né? Porque como a imprensa era amordaçada pela ditadura, não podia divulgar o que estava acontecendo e etc. Muitas pessoas não sabiam, muitas pessoas temiam os grupos do Marighella, acreditavam que ele era um terrorista muito perigoso, que iria ferir as pessoas, sendo que ele só queria o fim da ditadura militar. Ele não queria machucar, ferir civis. Então, numa época pré-internet, etc., era muito... Eu imagino a dor que era lutar tanto, se pôr tanto em risco pela liberdade, pela democracia, por um país mais justo, menos desigual e ainda não ter nenhum apoio popular. Né, não ter apoio da grande massa, ser vítima. E nessa HQ isso é esboçado, isso é mostrado em alguns momentos de uma forma muito legal. Esse quadrinho foi financiado pelo Catarse, numa campanha que foi muito bem sucedida, né? Porque eu acho que existe sim uma vontade muito grande das pessoas de conhecer cada vez mais essas figuras, né? Uma figura revolucionária, uma figura negra, muito importante do nosso país. E é muito curioso porque eles começaram com uma ideia e ela se expandiu de acordo com a campanha. E aí é muito interessante porque como o Catarse ficou cada vez mais bem sucedido, eles convidaram o maravilhoso Jefferson Costa para ilustrar mais uma história, que é a história sobre a execução do Marighella pela polícia militar, né, pelos agentes do DOPS. Eu confesso que eu mesmo conhecia muito pouco dessa figura. A primeira vez que eu ouvi esse nome foi estudando um pouco sobre mensagens subversivas dentro de canções da Tropicália, né? Porque acredita-se que o Gilberto Gil grita o nome do Marighella no meio de uns vocalizes que ele faz numa canção. E aí eu fiquei querendo saber quem que era esse Marighella, né? Recentemente Gilberto Gil já desmentiu isso, fala que ele não estava, na verdade, dizendo isso, mas era muito forte na época, era uma figura que era muito falada. Né? E aí eu quis saber um pouquinho sobre quem era e descobrir um pouco mais sobre a sua família, sobre a guerrilha. Ele fez coisas incríveis, assim, pensando nessa época e com toda a repressão, toda a resistência que esse homem conseguiu mobilizar, como, por exemplo, transmitir para as rádios um manifesto do Marighella falando sobre a democracia, sobre a importância de se acabar com a ditadura em plena ditadura militar. Pensem no que é isso, você conseguir... É meio V de Vingança, sabe? Só que isso aconteceu na vida real. Deles conseguirem parar uma rádio e transmitir, sem serem pegos pela polícia, uma mensagem subversiva pro povo brasileiro. Então isso é muito maravilhoso, é muito incrível. E aí não é à toa que ele virou o inimigo número 1 do Brasil, né? Ele foi essa figura muito perseguida e muito odiada pelos que estavam no poder, o que fez com que a imprensa e tudo mais
publicasse várias calúnias sobre ele, etc., e deixando ele conhecido por ser esse terrorista extremamente perigoso. E aí eu achei muito legal nessa HQ, por exemplo, poder ver um pouco desse momento anterior da vida dele, né? Aos 21 anos, quando ele foi preso pelo Estado Novo e torturado também, num outro regime autoritário. Pra mim, a figura dele era muito forte dentro do regime militar que veio a partir de 64, mas você vê que durante toda a vida dele ele lutou contra ditaduras, né? Esse episódio do cinema também é muito emblemático, muito forte, ele sendo preso dentro do cinema, ele foi baleado, inclusive. E aí é muito legal ver na HQ, tem uma coisa que me deixou muito curioso, porque nesse momento que ele é preso no cinema, na HQ, parece que eles fazem uma mudança, assim, uma viagem temporal em que eles chocam realidades, porque tem pessoas com celular filmando a polícia prendendo o Marighella, sabe? Então faz uma ponte direta com hoje em dia, assim, sabe? Ele gritando que ele quer ele quer o bem do povo brasileiro, etc. E as pessoas filmando e xingando, falando vai pra Cuba, seu comunista, etc. E os policiais rindo e falando, olha aí o seu povo brasileiro, né? O que acontece hoje e também encontra uma rima no que acontecia antigamente, né? Só que antigamente a gente tinha essa censura muito forte que mantinha as pessoas desinformadas, né? Hoje em dia a gente tem campanhas de fake news e etc. Então eu acho que é uma HQ muito instigante nesse sentido, porque eles se permitem fazer vários jogos com ontem e com hoje, né? Com o passado, a gente vê algumas lembranças de infância do Marighella. Então é realmente uma HQ muito interessante nesse aspecto. E eu li a HQ depois de assistir o filme, e é muito legal porque realmente é uma leitura complementar. Não é como se você estivesse tendo um déjà vu, lendo a mesma coisa. Não, eu senti que lendo essa HQ eu pude entender mais camadas dessa figura, pude entender um pouco melhor ainda a sua história. Por mais que o filme já deu um panorama muito legal, essa HQ olha por outros prismas, outras situações também, que fazem com que a gente tenha essa visão mais multifacetada dessa figura. Vamos então para o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia, o risco de você ficar horas travado na mesma página vendo uma arte incrível. Vai uma nota 8 de 10. É uma HQ que tem um estilo de desenho, ela é em preto e branco, né? E tem um estilo que pra mim me parece meio cartunesco, que me chama muita atenção, porque é uma HQ sobre uma questão muito séria, muito tensa, um capítulo muito triste da história do nosso país, sobre uma figura muito potente da história do nosso país, só que ao colocá-la nessa roupagem de cartunesca, eu acho uma escolha muito interessante, porque eu acho que aproxima muito a gente, né? É uma arte que não afasta, que não faz com que a gente tenha medo de, tipo, vou ter contato com tortura, violência policial e etc. Não, ela te aproxima, ela vai tratar um tema espinhoso, denso, mas consegue criar esse ambiente seguro pra você passar por essa história. Então eu gostei muito. E na última história, com a arte do Jefferson Costa, o Jefferson Costa também tem um estilo que é muito particular, né? Que eu acho muito incrível. Eu acho que só acrescenta e dá mais personalidade pra esse herói do qual estamos falando. Próximo risco, risco de contrato eterno, risco de você ter que ler uma infinidade de HQs. Pra completar essa história, uma nota 2 de 10. É uma HQ muito curtinha, muito rapidinha de ler, então realmente não é um contrato muito extenso, não. Seguimos para o risco de fandom, risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts, adaptações desse universo, uma nota 7 de 10. Por mais que seja uma HQ biográfica, eu acho que ela gera esse entusiasmo pra conhecer mais sobre essa figura, então eu acho que ela acende a chama dos fandoms de realmente fazer várias fanarts, homenagens a essa figura, e logo menos a gente vai ter essa versão cinematográfica da história de vida desse grande revolucionário, né, dessa grande figura do nosso país. E lembrando que não são projetos diretamente relacionados, né, mas ambos falam sobre a mesma figura. Próximo risco, o risco de esmagamento, o risco da realidade aqui te esmagar feito uma panqueca, vai uma nota 10 de 10. Eu pessoalmente acho uma HQ esmagadora, por mais que ela não seja, que ela não trate a questão de uma forma tão densa,
né, ela dê alguma leveza ali. Eu acho que falar sobre esse período do nosso país por si só, ele já é esmagador, né? Pensar nessas pontes, nessas pequenas pontes que eles vão criando entre o ontem e o hoje também é extremamente esmagador. Viver no Brasil hoje já é extremamente esmagador. Então, eu acho que é uma nota, um esmagamento bem alto. Próximo risco, risco de explosão, risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes, vai uma nota 8 de 10. Eu acho que é uma HQ explosiva no sentido de que ela é muito instigante, te faz querer conhecer cada vez mais essa figura e vai te mostrando alguns momentos marcantes da vida dele, né? Então eu acho que ela realmente vai explodindo a nossa percepção do quanto a gente conhece a história do nosso país e de figuras negras, figuras importantes que fizeram parte dela. E vamos ao risco derradeiro, risco pombo correio, risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler, vai uma nota 10 de 10. Marighella Livre é uma HQ curtinha, mas com uma arte super carismática e que ainda vai te puxar e te fazer querer conhecer mais sobre essa figura. É uma porta de entrada para saber, conhecer um pouco mais da história do nosso país, de figuras importantes do nosso país. Então não é à toa que foi um catarse extremamente bem sucedido. Essa edição da Editora Draco tá muito legal, tá sendo vendida a um preço super acessível. Então vale muito a pena ir atrás desse material para abrir essa porta e entender um pouquinho mais sobre quem foram figuras importantes negras da história do nosso país. E se quiser nos ajudar a continuar contando histórias, não deixe de entrar em catarse.me/maregeek para conhecer a nossa campanha de catarse recorrente e ajudar a gente a continuar produzindo todos os programas daqui do canal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Maregeek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem!